Essa entrevista especial para falar sobre esta campanha do mês Abril Verde, o que ele significa e entendermos um pouco mais sobre esse assunto. Recebemos aqui a Andressa Hajduk, ela que é da Dimension Engenharia e que atua diretamente na questão de segurança do trabalho, ela que está praticamente diariamente dentro das empresas. Ela poderá nos contar um pouco mais sobre o que ela vê, quais são os principais assuntos referentes à questão da segurança no trabalho. Primeiramente, Andressa, seja muito bem-vinda. Desejar nosso muito obrigado por ter aceito nosso convite e vir aqui falar sobre essa campanha tão importante que é o mês do Abril Verde. Bom dia, Andressa. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Também tudo ótimo. Já de antemão, né? Deixo aqui deixar os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Se o apresentador dá uma pequena travada, não se preocupe, tá? Soluço matinal, né? Vai ser complicado hoje, mas hoje eu vou falar menos. Hoje eu vou deixar mais a Andressa falar, porque a gente tem muito assunto a se tratar. Andressa, primeiramente, Abril Verde, o que é essa campanha em si, da onde que surgiu essa campanha e por que ela é tão importante aí não só nos dias atuais, né, mas na série histórica em que, lamentavelmente, a gente vem acompanhando tantos acidentes de trabalho. Então, Thiago, o Abril Verde surgiu em virtude de um acidente que deu numa mina em 1969, lá nos Estados Unidos. E daí, com o passar dos anos, ali depois dos anos 2000, o Brasil resolveu aderir a essa data e esse mês, utilizando a cor verde, porque é a cor que a gente utiliza para a segurança do trabalho, e voltado esse dia e essa campanha para essa situação, que cada vez mais a gente vê com um aumento significativo de acidentes. Andressa, onde será que mora uma questão de falha? Porque a campanha, acho que ela existe aqui no Brasil já há 20 anos, mais ou menos. Pois é, né? E mesmo assim a gente ainda, claro, talvez já tenha reduzido um grande número, né? Se a gente pegar aqui os nossos pais, nossos avós trabalhavam em firmas, em madeireiras, né? O trabalho todo braçal, né? Não tinha segurança nenhuma, às vezes subindo em altura e sem nenhum tipo de proteção. Só que hoje, mesmo assim, eu que acompanho bastante segurança pública e volta e meia, os bombeiros são acionados em uma situação aí de acidente de trabalho, né? Tem algum motivo especial? A prevenção falha em algum momento? E principalmente, né? Dá para jogar a culpa em alguém? A culpa não, é a empresa que não dá o treinamento ao funcionário. Não, é o funcionário que recebe ali os chamados EPIs e acaba não obedecendo às ordens. Onde será que está a falha aí? Porque os números de acidentes ainda continuam acontecendo em grande escala. Assim, o acidente é uma junção de fatores, né? Não dá para culpar somente um dos lados, né? E quando a gente olha para o acidente, faz análise posterior, é igual quando a gente está em casa aí para os nossos ouvintes. Às vezes dá um sinalzinho, a gente, opa, leva um escorregão. Daí, de repente, daqui uns 4, 5 dias, a gente em casa leva outro escorregão. Daí vem a esposa, o filho, leva um tropeço. E a gente não arruma o chão, que tem um buraco, um defeito, alguma coisa assim. Então, o acidente também vai dando um alerta, pequenos alertas. Tá aí a nossa sensibilidade na segurança do trabalho para ver, interpretar e também escutar os funcionários. Muitas das coisas que a gente faz na prevenção, quem sabe e quem está no dia a dia são eles. Então, essa é uma parte bem importante da análise de risco que a gente faz junto com as empresas. Mas, com certeza, nós temos uma culpa, que eu digo, coletiva. Nós, da segurança do trabalho, se sentimos culpados toda vez que acontece. E se eu tivesse pego no pé mais daquele funcionário, se eu tivesse me imposto mais para ter mais investimento em determinada situação, em determinada área. Então, é uma culpa coletiva. Mas também a gente tem o outro lado. Tem vários acidentes, assim, que a gente diz que são acidentes improváveis de acontecerem, né? Que o funcionário chega na empresa, é treinado, passa pela integração que a gente chama para mostrar as regras da empresa, regras do RH, quais os equipamentos de proteção ele deve utilizar, botina, capacete, óculos, e mesmo assim, às vezes você vira as costas, vai embora e, era rapidinho, é sempre essa a maior 90% das situações quando a gente conversa com o acidentado, eu só ia ali pegar determinada situação da parte elétrica e tomei um choque. Então, rapidinho, que é o que hoje em dia nos atrapalha. Às vezes, você demora... Nós fazemos liberação de trabalho em altura também, né? E a gente tem aqui, ano passado, que a gente conversou, tinha uns 5 casos, assim, em 2 meses de queda de altura da parte industrial, né? Na nossa região.
E eles, não, mas eu só ia ali trocar a lâmpada. Então, às vezes, você se demora mais tempo se equipando, colocando os equipamentos, fazendo ali a delimitação da área para não vir nenhum desavisado, derrubar a escada ou outras coisas, do que realmente, propriamente dito, fazer o serviço. Realmente, situações de acidentes, quando a gente fala, assim, mas a nível do Brasil, não, gente, a gente traz aqui números, inclusive, de nossa região, né? Como a Andressa falou, ano passado, nossa, foi um ano aí, que eu costumo dizer, foi um ano negro, né, para acidentes de trabalho. É impressionante a quantidade de acidentes de trabalho que a gente teve, e das mais diversas espécies. Choque elétrico, infelizmente, combinando com morte de trabalhador, queda em altura, que também, infelizmente, aqui na área central, o trabalhador perdeu a vida, chegou a ficar internado alguns dias, mas infelizmente não resistiu. Sem falar aí nos demais tipos de acidentes aí que as vítimas ficaram hospitalizadas, aí ficam afastadas do ambiente de trabalho, e às vezes é o único provedor da família. Então, isso acaba acarretando em seríssimos problemas a médio e longo prazo, né? Isso quando, né, Andrés, que é o primordial, a vida ainda, né? Que acaba ainda perdendo, e aí é muito complicado. Ô, Andressa, mas aqui no Brasil, né, já existem várias leis que tentam aí regulamentar a situação, e você, principalmente, né, atuando aí com os mais diversos tipos de equipamentos. Entre essas leis, o que a gente pode mencionar, das mais importantes aí, que tentam aí, né, a diminuir um pouco esse número de acidentes? O que tanto de leis a gente tem hoje em ambientes de trabalho? Olha, hoje a gente tem uma gama muito grande de leis, né? Então, a gente tem que adaptar para uma empresa que tem um funcionário e uma empresa que tem mais de 1.000 funcionários. Então, tá aí, né, também o desafio, né? Algumas se aplicam mais fáceis do que outras, mas considerando os acidentes que a gente tem na nossa região aqui, é principalmente o trabalho em altura e a questão dos equipamentos de proteção individual. Hoje, você que está nos escutando, peço que vocês tenham atenção quando vocês forem contratar um prestador de serviço, seja ele para trocar uma calha, seja ele para pintar sua residência, pintar telhado, fazer serviços da parte elétrica, porque quando você contrata, né, um prestador de serviço, se ele se acidentar dentro da sua residência, dentro do seu comércio, você também vai respingar, que a gente fala, né, uma parte de culpa solidária, né? Então, é importante saber que quem realiza trabalho em altura não precisa só o curso. Todo mundo fala, mas eu tenho treinamento. Não é só o treinamento, você tem que estar apto, né? Tua saúde mental, tua saúde física, passar no exame médico que pede eletroencefalograma, que é da cabeça, eletrocardiograma do coração, mais exame de sangue, e aí uma junção de fatores. Se o médico te liberar para altura, ok. Aí você está apto de saúde. Mas não significa que no dia que você for fazer o serviço, você não está legal. Então, você pode se recusar a fazer o serviço porque naquele dia você sei lá, deu um mal-estar físico, estava meio em estado febril, então a gente não recomenda também fazer esses serviços. Muitas vezes tem a pressão, né? Não, precisa fazer o serviço, precisamos executar porque o cliente está pedindo, mas como você falou, a vida é mais importante, né? É aquele 2 minutinhos ali que fazem total diferença na tua vida. Bom, e nessa questão aí, muitas vezes, né, a gente contrata aí alguém, é tão comum, eu mesmo tive uma experiência ali agora, durante as chuvas, durante a época ali da enchente, né? E algum problema sério no telhado, fui lá e de fato chamei uma empresa, né? E não vou citar nomes aqui, obviamente, é uma questão de ética, né? Mas o cara subiu do telhado, assim, colocou a escada, subiu, andava pelo telhado para cima e para baixo. Eu pensei, misericórdia. Eu, mal e mal, de subir a escada já não, mas o cara andava para cima e para baixo, sem nenhum tipo de equipamento. Ou seja, ainda bem que não aconteceu nada, se porventura tivesse acontecido qualquer tipo de acidente de trabalho, não seria só ele como profissional ali que estaria sendo responsabilizado. Eu mesmo, como contratante, poderia sobrar para mim, é isso? Sim, pode sim. Porque, digamos, de certa forma, o que a gente fala, o contratante é um leigo, ele não sabe as mais de 5.000 páginas que a gente tem que saber de norma. Então, fica complicado. E, às vezes, uns falam que estão com tudo ok, né? Só que nem sempre a propaganda tá ok. Então, é bom você perguntar, teu funcionário, se tem funcionário, está registrado? Ele realmente passou no exame? Vocês têm tudo certinho da parte de segurança? Pergunta dessa forma, né? Para você garantir um pouquinho mais também. Às vezes, você vai fazer um serviço ali de meia hora, trocar uma telha, alguma coisa, e se incomoda daí mais de 2 anos aí por conta de um acidente. E essas questões aí desses exames, eles são periódicos ou faz só o chamado exame admissional? E aí, se o cara demora
10 anos na empresa, está só com exame admissional. Como é que ele funciona essas questões dos exames? Existe uma questão que tem que fazer de certos períodos? Isso, primeiro a segurança do trabalho, independente da empresa, vem, realiza essa análise de risco, mede o que precisa medir, seja ruído, seja a qualidade do ar, faz uma documentação que é o famoso PGR, né? O pessoal conhece mais quem tem negócio por contar a contabilidade e pediu a parte de segurança, né? Esse que é o mais fácil, um monte de sigla diferente. E a partir disso, o médico do trabalho da empresa, né? Que a empresa vai contratar um médico, vai definir. Fez o primeiro exame, que é o admissional, né? E vai definir, por exemplo, o Thiago tem que fazer a cada 2 anos o exame. Ok. Não, essa pessoa está em risco, então ela tem que fazer a cada 6 meses. É o critério médico que define conforme os riscos. Bom, falei, usando o exemplo, né, de contratar ali uma pessoa. Se eu contrato alguém para pintar a casa, trocar o telhado, assim, de quem é a responsabilidade em fornecer o material de segurança dele? O capacete, o cinto, o EPI. Minha como um contratante ou, no caso, da pessoa mesmo que é prestadora de serviço? Geralmente o prestador de serviço ou é MEI ou é microempresa. Então a responsabilidade seria dele. Mas, às vezes a gente encontra, eu não tenho capacete, eu não tenho cinto, e você sabe que o cara é bom no serviço, né? E às vezes você tem ou alguém pode emprestar, então a gente faz essa ponte também, ou com o prestador de serviço da indústria. Vim de fora, vim de outro serviço, esqueci de pegar o cinto. A gente vai lá e empresta um para a pessoa utilizar. A intenção é ele não se machucar. Só que também no meio disso a gente tem, né? Hoje a gente usa a frase aí, marido de aluguel, né? Muitos que fazem aquele servicinho aqui, faz ali, faz qualquer troca. Enfim, surgiu algum serviço para fazer em casa, ele é chamado. Só que é a pessoa que faz isso no dia a dia, o famoso bico. Não tem uma empresa registrada, né? Até porque ele não faz especificamente só isso, faz diversos servicinhos, eletricista. E nesse caso aí que a pessoa ela é informal, ela tem que seguir essas regras aí. Se dá algum BO, como é que fica uma situação de uma pessoa como essa aí que ela faz o famoso bico lá, né? Na hora de fazer esse bico acabou acontecendo algum tipo de acidente de trabalho? Você vai ser responsabilizado da mesma forma. Se você contratou uma empresa, uma pessoa física, né? Hoje em dia o WhatsApp é considerado para comprovação jurídica. Então, contratei, o serviço custa tanto, você pode ir lá em casa. Então, você está gerando, né, situação, comprovação que você tem um vínculo da prestação de serviço. Claro que o maior interessado em não se machucar é o próprio prestador. Né? Então, talvez ele não tenha toda essa gama de documentação, mas ele tem uma luva, ele vai com um calçado fechado, que hoje em dia uma botina está um valor bem acessível. Então, você consegue comprar e ter uma durabilidade legal, assim, ao invés de usar tênis, ele usa uma botina, né? E a luva é o mais tradicional. O óculos que a gente vê um pouquinho mais de resistência, sendo ele na parte industrial ou na prestação de serviço, porque incomoda, porque embaça. E não tem. Quando você começa a trabalhar e começa a suar um pouco, sempre vai embaçar. Tem que tirar, fazer a limpeza. E o pessoal, às vezes, cuida um pouquinho menos dos olhos, né? E também, muitas vezes, eu tenho acompanhado ali em um desses EPIs que é uma espécie de um fone, né? Hoje dependendo do ramo, é um fone maiorzão. Eu brinco assim, o fone do Galvão Bueno, né? Aquele grandão. Mas tem geralmente aquele o mais pequenininho, que é o... Plug. Exatamente. E muitas vezes acaba atrapalhando. Passa ali o responsável, o encarregado, beleza, ele tá com fone. De repente ele pega e tira. Isso aí, muitas vezes, você acaba encontrando, digamos, até, entre aspas, normal, né? Infelizmente, né? E nesse caso, o que fazer com um funcionário desse? É passível ali de ele sofrer algum tipo de punição da empresa por não estar respeitando as regras do ambiente de trabalho? Isso sim. Primeiro, antes da punição, a gente fala que sempre tem que haver o treinamento, a conversa, o diálogo, a informação. Mas confesso que alguns, às vezes, são um pouco mais resistentes a determinadas situações. E às vezes nem tiram, Thiago, eles deixam só na pontinha do ouvido, né? Não, passei e tá lá o protetor plug dentro do ouvido da pessoa, tá vendo. Ou ainda, a gente já pegou em algumas empresas que eles usam o protetor concha, que é o do Galvão Bueno, que você comentou, e colocam o fone de ouvido por baixo. Daí, se você chama, não escuta. Então, a gente sempre tem um jeito de burlar, né? Então, tá aí a nossa área, o nosso desafio de principalmente estar chamando as pessoas para poder realmente fazer a coisa certa. Mas pode sim. A gente tenta primeiro 1, 2, 3 no diálogo. Se não funcionar, aí o trabalhador pode sofrer advertência e pode sofrer o popular gancho que a gente fala, né? Que é um dia que não acaba sendo
não trabalhando nesse dia e é descontado do salário. Bom, das ocorrências que eu acompanho aqui pro Corpo de Bombeiros, a mais comum, eles chamam aqui, né, tem a queda no mesmo nível, ou seja, é o tombo que você acaba levando da tua altura e a queda, então, acima de alguma coisa. Geralmente aqui na nossa região, na nossa realidade, é escada ou banquetas. E aí entra já no acidente doméstico, né? Uhum. A dona de casa vai lá, vai trocar cortina e acaba colocando uma banqueta, a banqueta de repente cede com a questão do peso, ou então coloca em falso. Em ambiente doméstico, o que acontece? Esses acidentes de trabalho, mas aqui em ambiente doméstico. Que tipo de orientação a gente pode passar, Andressa, para essa pessoa, que é uma pessoa totalmente leiga, né? Ela não vai todo dia trocar uma cortina. Lá, de vez em quando, ela vai tirar a cortina para lavar e acaba sofrendo ali. E essa semana ainda, curiosamente, encontrei uma senhora com o braço, né, fraturado e eu questionei ela o que aconteceu. Ela falou que foi lavar o banheiro e acabou levando um escorregão, né, dentro do banheiro e caiu de mau jeito e fraturou o braço. Ou seja, é um acidente doméstico sem chamada, né? Dá para chamar de acidente de trabalho isso, né? Dá sim, até porque tem a questão do home office agora também, né, homologado, então também é uma questão de acidente de trabalho. E eu sempre brinco que o lugar mais perigoso também é a nossa casa, né, porque às vezes o funcionário já aconteceu pelo menos umas 4, 5 vezes aí desde que eu atuo, que o funcionário usa todos os equipamentos, tudo certinho, é treinado dentro da empresa. Mas foi fazer no final de semana aquele serviço que às vezes a mulher, a esposa fica, preciso que você faça isso, preciso que você faça, né? Que a gente cobra bastante nesse sentido, né? E daí ele foi lá e foi rapidinho trocar uma telha e caiu. Ou foi rapidinho fazer alguma manutenção na parte elétrica e tomou um choque. Então é esse cuidado. A gente acha que em casa não vai acontecer, mas em casa o índice, igual você falou, de quedas e principalmente banheiro é extremamente perigoso. Não só para idoso, para qualquer um, como você cai, é cerâmica que a gente tem dentro do banheiro. Então, a chance de se cortar, e o banheiro geralmente é mais compacto, né? De se bater em algum local é muito significativo. E vai do nosso bom senso, né? Às vezes a gente olha aquela cadeira de plástico, né? Quem nunca fez alguma situação que se colocou em risco, né? Quem nunca que está nos escutando, que atravessou a rua correndo, olhou para um lado, vai que dá, né? As últimas palavras, né? Que a gente sempre comenta, vai que dá. Aí, ou quem nunca pegou uma cadeira de plástico, daquelas de churrasco que a gente tem em casa, subiu em cima. Não, mas é só trocar a lâmpada. Então, é o nosso bom senso, às vezes, do rapidinho, a gente se cuidar um pouco mais. Até o pessoal que presta serviço de diarista também, que nos escuta, os cuidados com limpeza de vidro, sentar na janela e fazer a limpeza por fora. Já aconteceu queda de níveis diferentes. Do segundo andar, a pessoa caiu e fraturou a bacia. Então, a gente vê, assim, uma gama de acidentes os mais improváveis possíveis. Como também viu esse que você falou, tropeçou ali, caiu, pronto, fraturou. Né? Ninguém está livre, né? A própria cadeira que a gente está sentando, se acontecer alguma coisa, sair os parafusos, a gente vai cair. Eu só, Juliano, fica atento, cuidar com as cadeiras que você fornece para os nossos entrevistados, né? Que acabam muitas vezes ocasionando, né, um acidente ali, que coisa pode ser simples, né? Falando em questão de acidente de trabalho, agora você falou, ele foi atravessar a rua, né? Acabou acontecendo um sinistro. O que eu posso considerar acidente de trabalho? Estou saindo de casa para ir para o trabalho. Se eu sofro um acidente no meio do caminho, é acidente de trabalho, acidente de percurso, onde que se encaixa isso, Andressa? A gente é um dos nossos pontos principais quando a gente conversa com os funcionários, que se dentro de uma empresa que tem toda a infraestrutura é difícil controlar e difícil às vezes a gente monitorar essa questão dos acidentes, imagine fora com o pessoal saindo na hora do rush que a gente vê, né? Todo mundo quer ir para casa ou todo mundo está quase atrasado para ir para o trabalho. Então você saiu da sua casa e até chegar no seu trabalho, é considerado acidente de trabalho, né? A gente chama de acidente de trajeto, e o mesmo também ocorre, você saindo do trabalho e voltando para a sua casa. Então, a gente pede para informar imediatamente a empresa. Mas é sexta-feira, vou informar na segunda. E, assim, gera um desconforto para a empresa e para o funcionário. Pode ser que, sei lá, só foi atropelado de bicicleta, caiu e ralou? Ok, tá tudo bem, uns dias melhora. Mas e se fraturou? Aí o funcionário, nós da segurança, junto com os RHs das empresas, temos que abrir o comunicado de acidente de trabalho, o médico tem que ter dado um atestado, esse atestado para acidente de trabalho tem que ter o CID, que é o código da doença, para a gente poder abrir, porque se o funcionário ficar afastado mais de 15 dias, aí ele entra no INSS que a gente fala. Então é importante esse comunicado estar ok para o funcionário não atrasar os benefícios dele.
Por isso que a gente fala, não é às vezes tanto para a empresa, é mais para você. Se você se acidentar, a gente precisa deixar tudo certo para não ter problema. O caso, digamos, é o percurso de casa para o trabalho, mas vamos criar aqui uma situação ilustrativa, mas que muito acontece. Tá, por exemplo, saí de casa, eu moro aqui na região do Centro Porto União e venho aqui para a Rádio Centro União da Vitória. Só que, né, eu saí um pouco mais cedo, vou dar um pulinho ali no São Cristóvão ali, tem uma promoção bacana, vou lá aproveitar. Esse desvio ali que não é o percurso direto de casa para o trabalho, se porventura acontecer, é mesmo assim acidente de trabalho, ou dizer, não, você vive no seu trabalho, mas você foi em outro lugar que não deveria ser trabalho. E aí, o que acontece nessa situação aí? É o indivíduo em si, o trabalhador, que assume essa bronca? Ou mesmo assim, por mais que ele saiu para trabalhar, mas ele desviou seu percurso para em outro lugar, é acidente de trabalho? Ainda a gente vê bastante essa questão, né? O pessoal para comprar pão, para ir no mercado, né? Antes de chegar em casa. A norma não especifica atualmente se realmente tiver uma parada, descaracteriza. Então, isso abre uma brecha trabalhista, né? Considerando antigamente, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, o pessoal, quando você entrava na empresa, às vezes pedia uma rota. Qual que é a tua rota, Thiago? Me diz as 2 opções ou 3 opções das rotas que você faz para chegar aqui na rádio, né? Quais ruas você anda? E considerava aquilo como acidente de se saiu da rota, daí, digamos, diminuiria a situação da empresa. Só que eu já vi os dois lados, já vi a pessoa parar e mesmo assim a empresa dá todo o suporte, porque querendo ou não, até provar que não estava na rota, que a rota não é aquela que a pessoa utiliza entre a entrada e a saída, né, é considerado acidente de trajeto. Então é melhor, a gente geralmente peca pelo excesso, né? Às vezes mesmo não sendo totalmente responsabilidade da empresa, mas peca pelo excesso primeiro, né? Faz o atendimento, informa o RH, informa se precisa comunicado de acidente. Muitas vezes o pessoal de segurança que também nos escuta aí, a gente vai no hospital, né? Vê como é que o funcionário tá, vê se precisa um suporte. Às vezes a família vem desesperada e pode ser, ou recebe a notícia de terceiros, né? Descobre às vezes, e também pode se tornar um acidentado, né? Às vezes com o choque que acontece da notícia. Então, é um cuidado que a gente tem, né, de como informar que algum parente seu está acidentado, digamos assim. Tem empresa que vai, busca em casa e daí leva no hospital. Então, tem um cuidado, assim, maior para, digamos, como ser humano, né, Thiago, não é nem a questão de você ser culpa da empresa ou culpa do funcionário. A gente sempre comenta também que a gente trata os outros como gostaria de ser tratado se acontecesse alguma coisa com a gente. O mínimo necessário de educação e empatia, né? Você receber, ser encaminhado para o pronto-socorro, alguém avisar a tua família, né? Se você teve acidente de moto, que é muito comum, descobrir para onde foi a moto, ver toda essa parte que você está lá mal no hospital, né, e ainda tendo que se preocupar com as outras coisas. Então, esse suporte que as empresas geralmente fornecem é mais em virtude disso também como ser humano, não só por questão de responsabilidade. Excelente. Bom, já que estou usando essas questões de percurso, e agora isso acontece um outro cenário, né? É fim de semana, não trabalho no sábado e no domingo, mas resolvi sair, enfim, qualquer coisa, usando moto principalmente, né, que moto, qualquer batidinha, dói, dói, fratura, às vezes depende, mas não teve fratura, tá? Mas os esfolão que você levou ali vai te doer por um par de dias. Se no final de semana o funcionário não trabalha no sábado e domingo, usando esse exemplo, ele acaba se acidentando no final de semana, ele não está no ambiente de trabalho, e aí ele vai precisar ficar afastado do ambiente de trabalho. Como que funciona essa questão dentro das leis trabalhistas, se o acidente não foi durante o expediente de trabalho? Como você falou, se ele caiu de moto, vamos utilizar esse exemplo, foi o pronto-socorro, foi na UPA, foi atendido, a empresa pede um atestado. E esse atestado tem um CID, um código, né, que precisa ter deixado. Ele sempre vai informando a empresa como é que está. O atestado é de 5 dias. Geralmente pega e retorna. Agora, teve uma fratura. Fraturou a perna por conta de um acidente. Aí é mais de afastamento, aí 60 dias, às vezes até mais de afastamento. A empresa vai monitorar esse funcionário. Por exemplo, quando ele está quase retornando, a empresa marca um exame, que a gente chama exame de retorno ao trabalho. O médico do trabalho vai lá, realmente vê, tua fratura, tá tudo certo, você não tá com dor. Então, um médico pode questionar ou ampliar o atestado. Nós, da segurança e do RH, sempre cumprimos a ordem médica, né?
E se, eu estou colocando várias exposições aqui que de repente são situações que podem acontecer. Digamos, o funcionário ele volta para o trabalho, tá? Ele, digamos, voltou a caminhar, só que, de repente, por causa do acidente lá, depende de uma questão de algum nervo, ele não consegue mais fazer 100% dos movimentos, ou seja, não vai conseguir mais desempenhar aquela função que ele fazia. Ele não consegue mais. E a empresa agora pode demiti-lo? Como é que fica essa questão aí, mais dentro das leis trabalhistas? Foi um acidente, só que fora, enfim, foi no final de semana dele, enfim. Ele pode ser realocado para outra área, porque a empresa, né, querendo ou não tem nada a ver, né? Acabou acontecendo, foi uma fatalidade, mas o indivíduo voltou, ou seja, o médico lá liberou, ó, beleza, tá, pode caminhar, beleza, só que aquela função específica, né, depende de um movimento repetitivo, alguma coisa, ele não vai conseguir mais desempenhar. E agora, o que fazer? Isso é bem normal, digamos, acontecer, né? Quando ele retorna ao trabalho, ele passou na medicina, a medicina vai ver se tem alguma restrição de movimento, às vezes pede alguns exames a mais para poder classificar, ou ele dá apto, né, no ASO, que a gente chama, ASO, para quem não sabe, é o exame, né, que a gente fala de retorno ao trabalho, ele coloca apto com restrição, ele manda uma carta para a empresa falando, melhor evitar determinado movimento com a mão por conta da cirurgia que aconteceu, por conta da fratura. E geralmente, quando a empresa é maior, é muito mais fácil a gente conseguir relocar o funcionário, tá? Porque hoje, para a empresa, a gente vê que tem várias vagas de emprego aí na nossa região, mas hoje em dia, dos clientes, todos é a mesma situação, precisa de gente para trabalhar, né? Que tem muito mais vagas, às vezes, do que pessoal para querer entrar. Então, o custo de treinar um funcionário novo e que realmente pegue as manhas do serviço é muito mais caro. Então, a empresa opta em relocar esse funcionário. Ou para uma parte administrativa, ou às vezes quando tem restrição de movimento para uma portaria, para um almoxarifado, que a pessoa pode ficar mais sentada ou alternar entre sentado e em pé, e não é tanto o processo industrial. Tá? Mas o problema são quando são empresas menores. Putz, a empresa só faz pintura. O cara não tem mais como subir em altura. Então, daí geralmente é uma negociação entre a empresa e o funcionário, um acordo entre os dois, não consigo fazer. E o contrário também acontece. O funcionário retorna, tá apto para o serviço, né, conforme a medicina, mas ele começa a sentir dor. Então, aí um período de 1 mês, mais ou menos, é um período de uma adaptação. Ele estava, às vezes, sem mexer uma perna tanto tempo, ele estava sem mexer o punho, sem fazer movimento, até o corpo voltar a acostumar. Mas se realmente a empresa vê ali, entrou uma semana, já vai conversando com o funcionário, vê, tá com dor, como é que tá sentindo? Geralmente, às vezes, eles mandam até novamente para o médico falar, comecei a fazer, tô uma semana, mas tô com muita dor aqui. Daí vai vendo os encaixes que a gente consegue fazer. Falando ainda sobre essa questão aí de acidentes, né, do caso para o trabalho e vice-versa, e quando o caso é o contrário, o funcionário está no trânsito porque é o trabalho dele, você é um vendedor externo, um motorista, um caminhoneiro, e acaba se envolvendo em um acidente de trânsito, e muitas vezes, vamos citar aqui nossa rodovia, nós temos uma rodovia que em péssimas condições, ainda agora, recentemente, nesse mês, tivemos ali a morte de 5 trabalhadores, pessoas estavam vindo para o trabalho. Foi uma questão de acidente de trânsito, ou seja, estava fora da empresa, a princípio eles não tinham culpa na situação. Como que fica tudo isso aí para a empresa? Tanto se o funcionário chegasse a óbito, quanto precisar também? Entra naquelas questão lá do atestado, como você mencionou agora há pouco? Isso. Primeira coisa, a gente sempre, quando descobre um acidente, já aconteceu aqui na cidade mesmo, de um funcionário estar indo para o trabalho de moto, né? E acabou se acidentando, ou como você falou, às vezes é vendedor, faz parte do serviço dele e entra realmente como acidente. A gente faz todo o suporte, precisa de todo esse suporte, de atestado, ver se o funcionário precisa de remédio, orienta, né, para ele cumprir a ordem médica e tomar o remédio nos horários, que às vezes o pessoal dá, principalmente quando é antibiótico, às vezes acabam não tomando, não cuidando certinho. E realmente é o mesmo caso do acidente de trabalho. E com óbito é pior ainda, né? Porque porque você tem que a pessoa estava trabalhando, né? Todo mundo que está trabalhando e nos escutando agora, você entra e você quer chegar e estar com a sua família, né? Então, dar essa notícia para a família que você foi num dia normal e não voltou, isso também isso e um baque para quem dá a notícia e para quem recebe a notícia.
vendo essas nossas acidentes, principalmente de trânsito. Então, assim, a gente cuida da mesma forma e dá ainda mais atenção, porque daí tem os protocolos de óbito, tem IML, tem liberação para funeral, às vezes a empresa tem serviço funeral, tem a documentação que tem que fazer após, né, a certidão de óbito, às vezes para receber algum benefício, quem é o dependente. Então, tem todo esse trâmite que tem que fazer, além do péssimo clima que fica na empresa, independente se é vendedor externo, se é terceirizado e trabalha junto com a empresa, a gente sempre percebe essa questão do clima organizacional, que aí o pessoal fica abalado. Pô, você às vezes trabalha, tá mais tempo com as pessoas do teu trabalho do que com os teus familiares, filhos, esposa, maridos, né? Então, a gente fica nessa situação também de estar ajudando o máximo que a gente consegue de informação, que às vezes o leigo não sabe os procedimentos que tem que ir, tem que ir no IML. A gente, infelizmente, já acompanhou funcionário, parente de funcionário no IML, na polícia, fazer toda a tramitação, porque a pessoa fica tão nervosa. Primeiro que ela não sabe, né? Segundo, que ela fica tão nervosa que ela nem sabe o que fazer. Então, nessa hora entra a empatia que a gente comentou e também está auxiliando, independente se é culpa igual dos trabalhadores que aconteceu, infelizmente. Não foi culpa deles, né? Eles estavam fazendo o trajeto, mas alguém vai ter que tomar a frente da situação e fazer toda a parte legal para liberação, inclusive de corpo para velório. Pois é complicado, né? E até aproveitando aqui, né, a deixa, por isso que quando há um acidente de trânsito, alguma coisa assim, principalmente com óbitos, o pessoal fica curioso. Quem que foi? Quem morreu? Quem morreu? Gente, uma questão de empatia, né? Nós da imprensa não temos, né, esse jeito de informar a família que acabou acontecendo uma fatalidade. Por isso que aconteceu um acidente, infelizmente tem óbito no local. Enquanto o IML não faz toda essa parte de liberação, a gente não divulga nomes por uma questão de empatia e ninguém gostaria de saber. Imagina você vendo uma notícia, ouvindo no rádio, ouvindo na internet lá uma notícia e descobre por aquilo que o teu familiar acabou perdendo a vida. Então, é um baque daqueles. É uma questão de empatia, como a Andressa falou agora. Vamos fazer o seguinte, são 7h34, eu preciso chamar um intervalo bem rapidinho, de apenas 3 minutos. A gente vai falar novamente aqui sobre muitas situações de segurança de trabalho, as normas dentro das empresas, enfim, a legislação brasileira, tudo isso nesse mês tão importante, que é o mês Abril Verde, que é um mês que impacta diretamente na minha e na sua vida de trabalhador. Voltamos já. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h38, já de volta com o Jornal da Manhã. Nesta manhã recebendo aqui a Andressa Hajduk, falando um pouquinho sobre questões voltadas à segurança de trabalho. Estamos na campanha do mês Abril Verde, justamente, que é o mês que chama atenção para essas questões voltadas a acidentes de trabalho e que, independente o tipo de trabalho seu, que todo mundo está exposto aí ao perigo. Mas dá para prevenir, sim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de prevenção. Andressa, a gente falava aqui rapidamente fora do ar aqui sobre algumas situações que podem acontecer. A gente falou sobre acidentes no final de semana, mas no final de semana, o pessoal, enfim, tá em casa, tá de boa. Principalmente o homem vai jogar aquele futebol, né, e acaba se machucando no futebol, e aí na segunda-feira tem que trabalhar. Ou ainda, né, a gente está aí agora, pessoal querendo, né, vamos falar no popular, catar pinhão. E o pinhão tá muito verde, gente. Por favor, deixa maturar um pouco mais essas sementes aí. Aí a pessoa vai lá e sobe lá no pinheiro lá e acaba sofrendo uma queda, se machuca no outro dia e não vai procurar um médico, né? Engraçado isso, o pessoal não vai se machucar. E aí vai no outro dia trabalhar e aí começa a dor, né? Começa a dor. Ai, aqui, ai, ali. Nesse caso, Andressa, o que a empresa pode fazer com o indivíduo que se machucou aí no seu momento de lazer, digamos assim? Primeiro que você falou uma coisa bem certa. Às vezes a gente tem funcionário que não quer ir ao médico, né? Até o próprio Corpo de Bombeiros que você acompanha, né? Tem um termo que eles fazem, direito de recusa de atendimento, né? Geralmente a gente orienta queda, médico, né? Outras situações mais críticas também tem que passar para evitar. A gente brinca que a gente não tem visão de raio-x, né? Mas foi rapidinho, só bati o dedo. Mas teve só batida de dedo que deu fratura. A gente não consegue enxergar. Então, esses casos é bem comum. Igual você comentou, no futebol, às vezes em casa, vai começar a catar pinhão, vai subir nos pinheiros lá e ocorre alguma queda.
Infelizmente, às vezes, na hora, a pessoa tá com o corpo quente, não sente nada, é rapidinho, às vezes não quer ir no atendimento médico, e daí começa as dores, igual você falou, na segunda, na terça, na quarta-feira. Primeiro que a gente tenta sempre conversar com o funcionário o que aconteceu fora disso, ou se foi alguma situação que ocasionou na empresa. Às vezes, a empresa, a maioria delas, hoje em dia, tem um convênio, né? Passa para o convênio médico e fala, ó, vá fazer uma consulta porque você só está piorando. Geralmente, o funcionário vai quando está uma dor quase insuportável, né? Como não foi na empresa, a gente não pode, digamos, de certa forma, obrigar o funcionário a fazer. Nem na empresa, às vezes, a gente consegue obrigar, né? Mas é mais a recomendação e descobrir o que aconteceu. Embora temos coisas para o bem e para o mal, igual a gente estava comentando. Às vezes já teve situação que a pessoa se machucou e daí só foi sentir depois e daí veio o atestado depois. Quando vem atestado, realmente a gente tem que respeitar o atestado. A empresa, nesse sentido, fica sem o funcionário, tem que repor, tem que utilizar outro para poder fazer o serviço deles, às vezes sobrecarregar um pouquinho mais cada um dos turnos para fazer o serviço dele, e o maior lesado é o funcionário, né? Que é ele que está em casa ali sem fazer as atividades laborais dele, que a gente chama. Mas o outro também acontece. Às vezes o funcionário está de atestado, né? Dessa situação do futebol, do pinhão, de outras situações, e ele não respeita a ordem médica. Aí que mora o problema. Ou a gente já teve casos também que levou 2 pontos no dedo, um corte simples, a pessoa era para tirar, sei lá, em 5 dias, a pessoa tirou em casa ainda com um alicate enferrujado. Infeccionou de novo, aí ficou mais 15 dias no antibiótico, em outras situações teve uns agravantes. Então, a gente sempre fala, poxa, respeito, o pessoal às vezes quer beber final de semana, né? Ah, não vou tomar os remédios certos, mas é importante esse período de recuperação para o corpo. Ninguém é de ferro aí para estar novo. E é mais a orientação mesmo, não tem o que a gente fazer. É muito difícil, às vezes, a gente orientar uma pessoa que ela não está aberta à orientação, né? Mas quem está lá com a lesão é ela, não a gente. Então, esse cuidado e esse bom senso também da pessoa. Pô, se cuide logo em casa aí para você voltar a trabalhar, que a gente está precisando também de você. Complicado, né? A empresa precisa do cara lá trabalhar, e sem falar naqueles, né, o famoso síndrome de Neymar, né? Pô, o cara que você machuca parece que nunca mais quer voltar pro trabalho, né? E aí fica complicado. Bom, até agora a gente tá falando aqui sobre situações que, pelo jeito, quem só toma, né, quem tá só levando aí é a empresa. Poxa, o cara se machuca, é a empresa que sobra. Falando em segurança do trabalho, cadê agora as responsabilidades do trabalhador? Aquilo que ele tem que bater no peito, não, isso aqui é responsabilidade minha agora. Que a empresa, ela obviamente, vai dar o treinamento, vai dar os EPIs, a responsabilização agora do trabalhador, André, fica onde nessa hora, falando em segurança do trabalho? Quando ele entra e recebe esse treinamento também, direitos e deveres, RH, chegar nos horários, né, faltas a informar, e também é o dever dele, principalmente quando a gente fala, você está trabalhando, está no teu posto de trabalho, tem alguma coisa errada, você informar, porque nem sempre, às vezes a gente sabe todos os detalhes. Ou mais ainda, solicitar uma troca de uma luva, olha, essa situação está perigosa, ir lá informar e não esperar o acidente às vezes acontecer com ele e com o colega. Então, essa percepção, até a gente tem uns grupos nas empresas que são maiores, tem o pessoal da brigada, que sempre informa, a brigada de incêndio, tá a situação, a gente chama de incêndio de emergência, né? Tá correndo a situação ali que pode pegar fogo, ou a situação ali que a pessoa pode se machucar. Eles sempre informam quando tá alguma coisa crítica, e a própria CIPA, né, que atualmente é a nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né, da nossa NR5, e a CIPA também tem obrigação. Se a empresa tem uns 10 setores, pelo menos a gente procura achar um de cada setor, né, para fazer parte da CIPA, quando consegue, né, um de cada setor, até para ele ver, aqui tá ficando perigoso, putz, aqui as extensões estão ligadas no antigo T, né, que a gente tinha, tá ligada a uns 4, 5, né, 2 T junto, não tem uma régua. Então, essas situações pontuais, muitas vezes, quando as CIPAs e as brigadas e a própria funcionária atuante vem dos funcionários. O funcionário vem, precisamos trocar luva, ou outras situações que a gente fala, putz, esse EPI não tá durando, né? Que é uma coisa que às vezes acontece. Às vezes uma botina não dura para determinados ramos por conta de serviço mais pesado. A gente faz um teste, escolhe um funcionário lá que a gente sabe que é legal. Me diz o que você achou realmente dessa botina, ou desse EPI, ou vamos trocar essa luva. Cansaram já de chegar, Andressa, essa luva não funciona. Tem empresa que a gente tem problema com o tamanho das mãos das mulheres. Porque às vezes a luva, a menor luva
ainda é grande para umas mãos pequenininhas, e daí fica sobrando a pontinha dos dedos. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa sensibilidade também. O pessoal de reclamar, né, no sentido reclamar para melhoria, né, e da empresa também de escutar o funcionário, porque às vezes o funcionário informa, mas a empresa não dá bola. Então, esse retorno também é legal. Você falou uma coisa interessante sobre as CIPAs e também ali as brigadas de incêndios. Toda empresa tem que ter tanto a CIPA quanto a brigada de incêndios, ou é a partir de um número X de funcionários, ou conforme o grau de periculosidade? Assim, a CIPA, né, que é uma equipe que faz parte tanto dos trabalhadores por parte da empresa, quanto por os representantes por parte de funcionário, a partir de um determinado número e a partir de um determinado grau de risco. Precisa ter CIPA. Aí, se não tem, é uma empresa pequena, uma microempresa, por exemplo, tem um representante designado que a gente fala, que é esse cara que tem mais afinidade, que passa as informações para RH e para segurança. A situação ali está crítica. Então, ele também recebe, pode um treinamento mais básico, mas recebe para informar. Agora, a brigada, a gente também tem que ver a norma Corpo de Bombeiros aqui, Paraná e Santa Catarina, nas nossas cidades, né, conforme o dimensionamento. Mas, pelo menos, principalmente parte industrial, pelo menos 1 a 2 funcionários, dependendo do porte da empresa. Aí, geralmente, as empresas adotam um pouco mais, né, justamente para ter em todos os turnos, para ter em todos os setores, se alguém passar mal, e também, às vezes, por conta de rotatividade, né? Se precisa de 10, a gente já mantém 20 num treinamento por garantia. E primeiros socorros e prevenção não é para a empresa, é para a vida. A gente, quantos casos já escutou, das vezes, de um bombeiro salvar a vida de uma criança que estava afogada com leite materno, né? Você aprende isso nos treinamentos, como desafogar um adulto, como desafogar uma criança. Então, isso você leva para a vida. Como você, às vezes, estancar o sangue de uma ocorrência, de uma hemorragia que está acontecendo no momento. Então, isso você leva e você torce para que, se acontecer com você, a pessoa que está do teu lado saiba utilizar também, né? É sempre o útil, né? Como eu sempre falo, né? Conhecimento é algo que ninguém te tira, né? Independente da situação, você vai levar consigo. Conhecimento e fé, né? São duas coisas que ninguém te tira. Dessa outra coisa também, falando sobre ambiente de trabalho, essas são as chamadas NRs, as normas regulamentadoras. Aí tem várias, NR 5, 10, 8, 10, enfim. É um N de normas, né, que o pessoal tem que seguir aí. Mas dá pra gente pontuar aí quais são as principais NRs em ambientes de trabalho? Dá sim. A NR1, até você comentando, vai ter uma mudança significativa já em maio agora, que vai entrar a parte de saúde mental para o trabalhador. Então, as empresas adotando mais essa questão de saúde mental, de, às vezes, disponibilizar algum apoio psicológico, né? Então, ainda estão vendo como que cada uma vai se adotar, as medidas que vai adotar, dependendo do porte que ela vai ter. Tá? Essa teve uma mudança significativa já nos últimos tempos e vai ter agora também. A NR6, que fala da questão do EPI, que é a mais tradicional, que a gente fala, né, sempre para manter os EPIs conforme o risco, e as trocas periódicas. Né? A gente falou antes do protetor auricular, às vezes o funcionário recebe lá, de 3 em 3 meses você tem que ir lá e trocar, e ele esquece. Então, a gente tem um controle nosso, fala, vem aqui para poder trocar todos os EPIs e deixar tudo certinho. Tem outras que duram mais de 1 ano, dependendo da atividade também do funcionário. Nós temos também bastante importante a NR10, por conta da prestação de serviço envolvendo parte elétrica, né, que o pessoal tem que cuidar, os eletricistas, quem faz serviço de reparo, igual você está falando, que tem os maridos de aluguéis, né, que fazem essas situações, e a parte industrial cuida um pouco mais, principalmente quando é alta tensão. Daí o pessoal já está todo equipado também, tanto de treinamento, quanto de exame, quanto de informações, né, de áreas de risco. A gente tem trabalho em altura, que é a NR35, que é a mais comum, que às vezes o povo é importante. Se você que está nos escutando faz serviço, pintura, sobe acima de 2 metros de altura, dá uma olhadinha se o teu treinamento está em dia, dá uma olhada se você precisa fazer uma reciclagem, uma atualização. É bem importante hoje, porque às vezes a gente entra no piloto automático, né? Para poder fazer algumas atividades e acaba não dando tanta devida importância. Espaço confinado também é outra coisa que é mais comum em silos e em certas indústrias, mas esse também. Problema já tivemos na nossa região por conta de morte por falta de oxigênio ou ter muito gás e pouco oxigênio. Então, é um cuidado bem importante. Já aconteceu também
no Paraná, de um modo geral, a pessoa foi fazer um determinado serviço e desmaiou lá embaixo. Aí desce o segundo, a gente chama do vigia, né? Desceu para ajudar e ele também se tornou uma vítima. Então, o cuidado que a gente tem que ter, que trabalho em altura acaba sendo mais normal. A gente vê o pessoal ancorado, ancora a escada, que a gente fala, amarra a escada em algum local para ela não correr, usa o cinto de segurança, mas o espaço confinado ainda é um pouco mais restrito, assim, na nossa região, para algumas atividades. E o problema do gás é que às vezes você não enxerga, né? Então, você só vai saber se está lá embaixo, você vai saber se você tem um equipamento e esse equipamento acusa se você pode entrar ou não por conta da quantidade de oxigênio. Então, essas que são, digamos, as nossas principais aqui, né, normas regulamentadoras que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção e é as que a gente acaba cobrando bastante quando um prestador entra na parte industrial. Hoje em dia, as indústrias estão tomando muito mais cuidado, de uns 2, 3 anos para cá, com a gestão dos terceiros, que os funcionários é mais fácil de a gente controlar. Assim, entrou, saiu, a gente sabe todos os treinamentos, mas quando um terceiro vai prestar serviço, por mais que seja um dia, meio dia, 1 hora, o pessoal do ar-condicionado também, que sempre está pendurado por aí para fazer manutenção, higienização, instalação, às vezes quando é no prédio, ainda tem que colocar para o lado de fora. Então, esses cuidados também que esse pessoal tem que ter para deixar tudo em dia. Bom, além da questão da segurança no trabalho, a gente tem também outro tema aí, que é a saúde no trabalho, né? Ambiente do trabalho. Às vezes, dependendo a função do funcionário, ele fica exposto ali a agentes químicos, produtos, quem trabalha, por exemplo, em posto de combustível, né? E diz que fica aí inalando o cheiro, diz que aquilo pode ser cancerígeno, enfim, são situações de saúde do trabalho. Saúde no trabalho também entra dentro do mês verde? Sim, também é saúde e segurança. Na verdade, a gente não faz um sem fazer o outro. A diferença é que às vezes é o técnico, o engenheiro, o RH que auxilia também nas burocracias e a saúde é mais envolvendo a parte médica. Mas a gente é uma equipe, trabalha todo mundo em conjunto, atualmente com as contabilidades também, por conta de admissão, demissão de funcionários, informar os eventos do E-Social, o famoso E-Social, que a gente também já comenta. Então, é importante também estar sabendo. E conforme você falou, às vezes o pessoal não faz essas medições. E o legal uma coisa é você dizer quanto ruído você está exposto, né? O achismo que a gente fala, o popular. Ah, tem ruído? Tem. Mas quanto é? Ele é prejudicial à nossa saúde do trabalhador? O médico vai pedir para ele o exame do ouvido, que é a audiometria de 1 em 1 ano, de 6 em 6 meses. Ah, tá muito alto. Já aconteceu situações da gente medir com o equipamento e o protetor auricular estar errado, no sentido de deveria ser um melhor para atenuar mais e o funcionário ficar mais confortável. Que também ficar o dia inteiro. Música, a gente fala que música é muito de gosto, né? Para uns é ruído, um pagode, um sertanejo, outras coisas, mas para outros eles gostam. Mas o ruído mesmo, parte industrial, é ruim para o trabalhador ficar o dia inteiro exposto. Tem uns que dá dor de cabeça, tem outros que acaba dando irritabilidade. Então, se você pode deixar mais confortável para o teu funcionário com um custo-benefício legal, show de bola, é isso que a gente precisa. Ajuda na parte da segurança, ajuda na parte da medicina também, para não perder a audição, principalmente, porque a audição a gente não recupera, né? Aí que tá. Como você falou, nossos pais, tudo, pode ver que a gente, além da nossa idade normal, começa os né? Tipo, as perguntas novamente ali para a gente tá fazendo. Então, cuidado também com essa saúde e comparecer nos exames médicos, né? Porque às vezes marca, e o funcionário também não comparece, né? E tem bastante, né? E muitas empresas acabam fazendo ali as chamadas, acho que atividades laborais, né? Que principalmente quem trabalha muito tempo sentado, trabalha muito tempo fazendo a mesma coisa, o famoso esforço repetitivo, né? Que acaba fazendo isso. Tudo isso também engloba toda a questão de saúde e segurança do trabalho. E ergonomia também, tá? A ergonomia tá vindo muito forte de um ano para cá. O pessoal vem procurando mais para deixar o posto de trabalho mais confortável. E o que é esse confortável? Não é o que é confortável de estar em casa, né? Mas é o confortável mediante a situação. Uma iluminação legal para você trabalhar, porque quem trabalha até em turno, quanto menos iluminação tem, mais sonolento você fica, né? Então, tem um nível legal de iluminação. A gente também vê o ruído, que é o mais tradicional que a gente comentou. Questão de postura, igual você falou. A própria cadeira que a gente senta. A cadeira de quem é o visitante é diferente da cadeira de quem trabalha, né, o tempo todo sentado, por exemplo. A gente pede para o pessoal fazer as pausas. Você que trabalha em escritório, que está escutando a gente, né?
Faz uma pausa, deu 1 hora, levanta, vai no banheiro. Daí uns já falaram, mas eu não vou no banheiro, só vou de, sei lá, 1 vez por dia, 2 vezes por dia. Mas levanta, toma uma água. Ai, não tomo água, eu já trago 2 litros. Mas levanta, faz uma rota ali, passa na frente do banheiro, passa na frente do bebedouro, volta e senta, né? Se alonga. Você tem animalzinho de estimação, Thiago? Não, eu não tenho mais. Não tem mais animal, mas com certeza algum de vocês que está nos escutando tem um gato ou um cachorro. O que eles fazem, a primeira coisa que eles fazem depois de abrir o olho quando acordam? O que é, Thiago? Já vai se esticando, né? Exatamente, espreguiçando. E por que a gente não faz isso no nosso ambiente de trabalho? Deu uma esticada, né? Pausa, vai no banheiro, dá uma esticada, faz um alongamento, justamente até para te deixar mais disposto e mais alerta. E, além do mais, quando é processos repetitivos, a gente sempre entra com a parte daí de engenharia para tentar diminuir esses esforços repetitivos. Ou ainda, isso é um problema muito grande em frigorífico, a questão do esforço repetitivo. Então, a gente faz a rotatividade. O funcionário daquele setor, ele sabe operar as 4 ou 5 máquinas. Porque uma semana ele opera uma, daí na outra semana opera outra, que muda os grupos musculares dele. E daí ele não fica... É uma forma da gente ter todo mundo treinado se algum faltar, né? Então, a gente consegue entrar nessa gama para poder ajudar a empresa. E também vai mudando os grupos musculares para eles, não fica tão monótono a situação. Excelente. Bom, você falou sobre a questão ali do e-social, né? Que hoje em dia existem várias questões trabalhistas que exigem uma realização do monitoramento, enfim, de mais diversos. Que tipo de monitoramento que são os primordiais que são exigidos dentro do e-social, Andrés? E que equipamentos você usa para isso? A gente fala muito de ruído, que é o mais tradicional, né? A gente usa equipamento, a gente chama de dosímetro, tem vários equipamentos para ruído, o celularzinho que você colocou para atualizar seus documentos, né? A gente deixa ali gravando meia jornada de trabalho no nosso funcionário. Lembrando que a gente sempre fala, não grava voz, só grava a intensidade do ruído. Então, imagine a gente escutar 4 horas de cada funcionário todo dia com os equipamentos. Não temos tempo para isso, né? A gente mede também a qualidade do ar de processos geralmente industriais, onde tem produtos químicos, igual você falou. Eu tenho colagem, a gente vê fenol. Eu tenho solda, que toda a indústria tem uma parte de mecânica. A gente faz avaliação de qualidade do ar da mecânica envolvendo a parte de solda. A gente faz poeira, na nossa cidade tem muita madeireira, né? Então, poeira do processo produtivo. Tudo isso para garantir que está dentro do limite das normas ali que a gente comentou. E a partir disso, o médico vê, tá baixo? Beleza, os exames vão ser de 1 em 1 ano. Tá mais alto? Então, vamos fazer exame de 6 em 6 meses. E tanto a medicina quanto a segurança voltam para a empresa e falam, vamos melhorar o sistema de exaustão, né? Vamos investir um pouco. Não é só para baixar os exames, é para sujar menos a empresa, muitas vezes, né? A gente fala que não adianta só limpar, a gente tem que não sujar, né? Então, não suje a empresa, os funcionários ficam mais confortáveis e também diminui o custo de exames futuramente dentro dela. E a gente também faz bastante avaliação de vibração ocupacional. Sendo ela para a parte de motorista, igual você falou, dirigindo um veículo, um carro, máquina pesada, empilhadeira, qualquer coisa que você acople seu bumbum, né, em um assento, a gente coloca um sensor para ver se está tudo ok. Com isso, a gente consegue dar uma olhada em prevenção dos equipamentos, né, principalmente amortecedor, por conta de trepidação, e prevenção para a parte da coluna do funcionário. E também quem está nos escutando que utiliza ferramentas manuais, parafusadeira, furadeira, roçadeira, motosserra, coloca um sensor na mão também para ver se está legal ali a trepidação que vai sentindo e evita também amortecimento dos dedos, evita esbranquiçamento e doenças futuras também. Excelente. André, temos aí pouquíssimos minutos ainda para a gente concluir esse assunto, mas no modo geral, você que está diariamente aí vendo a realidade, né? A gente está falando aqui de algumas situações, mas você está vendo a realidade. Você sabe, essa tal coisa acontece mais, isso acontece menos. Opa, a gente precisa ter uma atenção um pouquinho mais nesse setor. Ou, enfim, você como profissional da área, que tipo de orientações, agora para a gente encerrar, você deixaria aqui para empregados e patrões, para que a gente tenha aí, de fato, mais conscientização, mais responsabilidades e que, de fato, uma campanha como essa, né, um mês de abril verde, a gente não fixa, é mais uma cor aí só do mês, como tem em outras cores, né? Porque a gente possa absorver, né, coisas positivas e evitar acidentes de trabalho. Que tipo de orientações que você deixaria aqui para os nossos ouvintes?
para quem tem empresa, independente do tamanho da empresa que está nos escutando, dá uma conferidinha lá na segunda-feira, na semana que vem, se você está ok com a parte de segurança, com a parte de medicina, pelo menos com os itens básicos ali. Pergunta para a contabilidade se está enviando tudo para o governo para evitar multas, né, desnecessárias também. E para o nosso trabalhador, a gente fala que, às vezes, a empresa quer fornecer as coisas, quer melhorar e que ele auxilie com, a gente fala com feedback, com retorno positivo, né? Se não tá legal, ele também informar para a empresa. E ele nos auxiliar, ele ser mais um auxiliador, um anjo da guarda do colega dele. Tá? Às vezes a gente cuida mais dos funcionários, às vezes, do que eles mesmos, né? Da vida deles. Então, ele ser o anjo da guarda do colega dele. Se quem está nos escutando, olhe para o seu colega e dá uma conversada com ele, vê se ele está cumprindo as normas, vê o que ele está fazendo de subir em altura, usando banquinho, né? Às vezes é uma chamada de atenção no bom sentido para poder realmente resguardar. Você quer bem teu colega aí do lado que você trabalha o dia inteiro com ele. Então tá aí, né? Eu vou chamar a atenção do meu colega, que Juliano, a gente precisa de mais luz. Não, eu ia falar mais luz. É brincadeira. É brincadeira. Já estou muito bem iluminado. Muito obrigado. Andressa, pessoal aí que tiver dúvidas, empresários, enfim, é você que trabalha já essa questão aí voltada às empresas, quer ter mais informações, quais são os contatos da sua empresa, onde eu encontro a Andressa, como eu contrato os seus serviços, Andressa? Então, a gente está sediado na rua 7 de setembro, 663, ao lado do edifício Atena, né? E nós temos as nossas redes sociais, Dimension Engenharia, tanto site quanto Instagram. E, se quiserem, o nosso contato via telefone. Tem o WhatsApp que pode entrar, a gente vai tirando as dúvidas, que é o 99857197, que a gente vai ter prazer de atender vocês, tirar as dúvidas, né, para ver se realmente é pertinente o que vocês estão temendo ou pesquisando. Excelente. Andressa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É de extrema importância essas orientações, que a gente possa tirar algo positivo. Se de repente você, ao longo do jornal, dizer, puxa, eu estava fazendo isso lá na minha empresa. Então você possa ter essa consciência de uma alta correção, porque é a tua saúde que está em jogo, né? O teu patrão, ele obviamente vai sentir tua falta se o funcionário sofreu alguma questão, mas o principal prejudicado disso é você mesmo. Então, é um mês para a gente chamar de conscientização, né, para que a gente tenha aí cada vez números aí de acidentes de trabalho menores, né, que, enfim, a gente possa absorver coisas boas, né. Então leve como um puxão de orelha, leve como, né, algo que você possa aí te instruir, né, e ser um melhor profissional a cada dia. Andressa, nossos microfones da Jovem Pan estão sempre à disposição, né, para toda e qualquer informação. E, claro, seja sempre muito bem-vindo. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada ao convite do Thiago, do Juliano, e são os nossos parceiros. Sempre é legal, às vezes você nosso empresário está tão focado em fazer as atividades que às vezes ele precisa de um alerta, né, para ver se está tudo certo nessa parte de saúde e segurança. E é um mês bem importante para a gente estar vendo isso e repensando, às vezes, algumas atitudes, melhorar outras, e assim a gente vai seguindo e fazendo as nossas atividades. Então, muito obrigada.